Pai do Senhor, meus irmãos, vou trazer uma reflexão hoje em Êxodo, no capítulo 33, versículo 12 a 16, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos? É interessante observarmos na palavra do Senhor, né? E também quando olhando para as nossas vidas, somos tentados a esquecermos, né? E desconsiderar a presença de Deus, né? Geralmente na caminhada, né, a gente vai se envolvendo no dia a dia, com nossos afazeres, né, com nossos projetos, nossos planos, e a tendência é que com esse envolvimento no dia a dia, com nossos afazeres, com as coisas do mundo, no sentido de nossos afazeres aqui neste mundo, faz com que muitas vezes esquecemos e não tenhamos mais aquela urgência ou aquele desejo da presença de Deus. E com isso, ao passar do tempo, vamos, dessa maneira, vamos esquecendo de buscar o Senhor, de colocarmos todo o nosso projeto na mão de Deus, de planejarmos as coisas, mas dependendo sempre da graça de Deus, da presença de Deus, da aprovação do Senhor, da direção do Senhor. Então, muitas vezes a gente investimos no nosso trabalho, ganhamos nosso dinheiro do dia a dia, né? Investimos nos nossos cursos, quem faz os seus cursos na universidade, e esperando com isso alcançar os seus objetivos e ganhar dinheiro. Investimos nas nossas empresas e ela cresce e ganhamos dinheiro, e com isso o tempo vai passando e de repente até a gente, de uma maneira sem perceber, é como se a gente estivesse construindo o nosso reino aqui neste mundo, esquecendo do nosso Deus, de alguma maneira esquecendo do nosso Deus. E de repente parece até que Deus não faz mais parte dos nossos planos, do nosso projeto, Deus não está mais envolvido nesses projetos, e o tempo passa e a gente vai vivendo no mundo e de alguma maneira, mesmo indo para a igreja, mesmo tendo uma vida religiosa, mas a gente vive como se tivesse esquecido de Deus, né? Como se Deus não fizesse mais parte da nossa vida, como se Deus não fizesse mais parte do nosso projeto, e como se a gente tivesse excluído Deus da nossa vida de alguma maneira. Isso acontece de uma maneira sutil, lenta, e a gente muitas vezes nem percebe. E é interessante que esse texto que lemos aqui, em Êxodo, no capítulo 33, versículo 12 a 16, Moisés ele percebe isso, ele analisa disso, essa oração que Moisés faz justamente dentro desse contexto. Porque Moisés ele foi uma pessoa que teve uma experiência intensa com Deus, né? Não somente na questão do seu ministério, mas o seu chamado foi intenso, né? Como a palavra diz em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, que Moisés foi chamado de uma maneira diferente. Ele estava ali pastoreando as ovelhas no monte, e ele ouve Deus chamando. Ele via lá uma árvore, uma sarça queimando, né? E ele ouve a voz de Deus o chamando, né? E ele tem uma experiência tremenda nesse chamado. E ali há uma transformação. Apesar do medo de Moisés de tirar o povo do Egito, ele vai, né? E no seu ministério, ele foi muito intenso, porque ali começa com as 10 pragas ali no Egito, né? E foi algo extraordinário, e até as pessoas fazem filmes, relatam isso, né? Porque é algo que ficou na história como algo muito intenso, né?
E acontece ali as 10 pragas, que foi a presença de Deus foi muito intensa nesse ministério de Moisés, né? Quando ele sai do Egito, ele se depara com o Mar Vermelho e Deus abre o Mar Vermelho, né? E Moisés está vendo constantemente esse operar, esse sobrenatural de Deus e a presença de Deus. E é interessante que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, esse povo, né, que era cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, eles estavam no deserto, né? E o deserto é algo que não dá para o ser humano sobreviver, né? Tem que acontecer algo, realmente tinha que haver um cuidado muito grande de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus para que esse povo sobrevivesse no deserto. E a gente, lendo o livro de Êxodo, a gente percebe isso, né? No deserto não se tem alimentação, né? No deserto não se tem água, e Deus proveu todos os meios, né, para que esse povo sobrevivesse, o alimento e a água. Mas não somente isso, né, que não dá para a gente citar tudo, a gente está citando só um exemplo aqui, é que Deus, ele no deserto, durante o dia, a temperatura no deserto é altíssima, ela chega a cerca de 40 graus, né? E à noite ela cai para menos 10 graus, 10 graus negativo no deserto. Então, é um lugar que não dá para sobreviver. O ser humano não consegue sobreviver muito tempo no deserto. E Deus, o que Deus fez no deserto? Além de prover água para o povo, né? E também o maná do céu, né? A Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem, que o povo ia caminhando, durante aquela nuvem ia caminhando no deserto, o povo ia acompanhando essa nuvem, né? Aquela nuvem guiava, era o próprio Deus, o agir do próprio Deus, era Deus que estava com ele, né? E por onde aquela nuvem ia, o povo ia acompanhando, para se proteger também, além de guiar também a temperatura que tinha no deserto. E à noite, que a temperatura era baixíssima, né, ali, menos 10, né, negativo, aliás, 10 graus negativo, tinha uma coluna de fogo, né, que os guiava e também os aquecia no deserto. Então isso, a gente vê aí o cuidado, a presença de Deus guiando esse povo. Esse povo estava no deserto, ele não tinha nenhuma provisão, ele não tinha como sobreviver, e eles dependiam ali de Deus para sobreviver. E a presença de Deus ali era clara. Mas quando chega no capítulo 32, o povo comete um pecado terrível, que o povo constrói e fabrica ali um bezerro de ouro. E quando o povo fabrica esse bezerro de ouro, Moisés estava no monte, que estava escrevendo os 10 mandamentos, Deus estava escrevendo as leis, e o povo ali se aproxima de Moisés, de Arão, daquela pressão sobre Arão, e eles fabricam um bezerro de ouro, né? E Deus manda Moisés descer, porque o povo tinha se rebelado, né? E a ira de Deus se acendeu grandemente contra aquele povo, e Moisés ficou muitíssimo indignado com o pecado do povo, desce ali, quebra tal, o bezerro de ouro, destrói tudo, toda aquela questão que os irmãos que já leram já conhecem. E daí Deus se revolta com o povo, e Deus diz que vai destruir todo aquele povo, e de Moisés, né, ele diz que agora vai começar uma nova nação a partir de Moisés, né? Que você encontra aí esse relato em Êxodo, no capítulo 32, versículo 10. E Moisés se recusa, Moisés ora ao Senhor, né, no versículo 11 por diante, do capítulo 32, Moisés intercede pelo povo, né, e ora ao Senhor e pede ao Senhor que o Senhor se arrependa do que vai fazer, e Deus, ele poupa o povo, né? Muitos morrem ali, né, por causa da sua rebeldia, mas Deus poupa a maioria do povo ali, né? E é justamente nesse contexto, aí Moisés clama ao Senhor, continua clamando, intercedendo pelo povo, né? E no capítulo 33 Deus promete que o anjo do Senhor iria adiante do povo, né? Mas no capítulo 33 que a gente leu, no versículo 12 por diante, que é o texto que eu quero me centrar nele agora, eu levantei esse contexto para que a gente tenha uma visão geral do que eu quero falar. Moisés, ele intercede, ele clama ao Senhor pela presença de Deus, né? Ele clama, ele pede ao Senhor, ele roga a sua presença,
Porque quando a gente olha para todo esse contexto que eu falei, Moisés chega à conclusão que não dá para seguir sem a presença de Deus. Moisés entende que sem a presença de Deus não tem como eles prosseguir, né? Que o que faz a diferença na vida daquele povo, o povo de Israel, e na vida de Moisés, diante das diferencia das outras nações, é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo ali é o seguinte: Senhor, se não for a tua presença na minha vida, na nossa vida, na vida do teu povo, a gente não faz diferença nenhuma de outras nações. Não faz diferença nenhuma. É como se fosse hoje para a gente, eu e você como crente, está me ouvindo. Não faz diferença nenhuma, né? Da minha vida, da sua vida, para as pessoas do mundo, das pessoas que não são crentes, se não for a presença de Deus. Porque a presença de Deus nas nossas vidas é que faz a diferença, né? Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória, né? E Moisés clama, né, a presença de Deus, né? Porque Moisés queria a presença de Deus na vida dele. No versículo 12, no capítulo 33, versículo 12 e 13, Moisés diz assim, ó: Disse Moisés ao Senhor: Tu me disse, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Diante disso tudo, quando Deus fica indignado com o pecado daquele povo, Moisés ora, clama por perdão, confessa os pecados, porque Moisés ficou ali dizendo: se o Senhor estiver conosco, não tem como prosseguir. E agora ele clama, né, ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero uma resposta tua, Senhor. Se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, que o Senhor me diga, né, que o Senhor me mostre se o Senhor vai conosco, se o Senhor estará conosco, já que o Senhor se agrada de mim, assim como ele fala aqui no versículo 12 e 13. Fala comigo, se de fato o Senhor vai conosco, porque a tua presença, como Moisés está dizendo aqui, ó, não dá para mim prosseguir, não dá para prosseguir nessa caminhada aqui no deserto sem a tua presença. A tua presença é indispensável. É isso que Moisés está dizendo, né, para Deus. É isso que Moisés está clamando, né? No versículo 13: Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo, né? O Senhor, não nos deixe, Senhor. Não nos abandone, Senhor. Não dê as costas para nós, Senhor. Já que eu achei graça aos teus olhos, não abandone esse povo. Seja com esse povo, para que esse povo possa prosseguir. É isso que Moisés está nos ensinando, né? A segunda coisa que ele coloca aqui é que Moisés sabia que a presença de Deus era o que fazia a diferença na vida do povo de Deus. Veja o versículo 16. Aliás, versículo 15. Sem a tua presença não dá certo, né? É isso que ele está dizendo. Sem a tua presença, Senhor, não tem como prosseguir. Versículo 15. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja que coisa tremenda essa oração de Moisés. Ele está dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, se o Senhor se recusa a ir conosco, se o Senhor não quer ir conosco, então, Senhor, não deixe que a gente vá, né? Nos deixe aqui no deserto. E se o Senhor não subir conosco, não permita que saiamos daqui. Isso aqui é um relato tremendo da esperança que Moisés, da experiência que Moisés tinha com Deus, a certeza que ele tinha que ele não podia nada, que o povo não podia nada, que não tinha como vencer, não tinha como ultrapassar esse deserto, atravessar esse deserto, não tinha como sobreviver nesse deserto, mas não tinha como prosperar, não tinha como vencer sem a presença de Deus ali, os guiando, sem a sua presença. É por isso que ele disse: se o Senhor não estiver conosco, Senhor, se não for a tua presença, Senhor, não nos deixa aqui no deserto. Não tem como prosseguir sem a tua presença, né? Muitas vezes na nossa vida como cristão esquecemos disso, né? Fazemos planos, né? Batalhamos, né? E esquecemos muitas vezes que se não for Deus nas nossas vidas, estamos perdidos e não tem como vencer.
Terceiro, Moisés sabia que a presença de Deus era o que fazia a diferença na vida do seu povo. Versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco e de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja que Moisés faz uma afirmação aqui tremenda. Moisés está dizendo, Senhor, porventura, não é o que faz a diferença na minha vida, né? No povo, na nação, não é a tua presença, Senhor, no meio de nós. É isso aí que faz a diferença. E o mundo saber, os povos ali, que nós somos separados, que pertencemos a ti. E os povos da terra, quando olham para o povo, né? A nação de Israel, isso que Moisés está dizendo, é isso que faz a diferença, é a tua presença conosco. Se o Senhor não estiver conosco, a gente não vai fazer diferença nenhuma para nem outra nação. Seremos povo perdido, povo sem esperança, povo sem nenhuma visão, sem a tua presença. A tua presença é o que nos garante esta vitória. É isso que Moisés está dizendo, né? E Deus responde para Moisés no capítulo 13 e o versículo 14, né, que eu pulei aí, ali é o versículo 14, não, é o versículo 14, ele diz assim, respondeu-lhe o Senhor, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus está dizendo aí, e Deus promete aí, nesse texto, no relato do texto, que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Veja que a gente olhando só aí para o texto, a gente percebe que a promessa que Deus faz é para Moisés. Dizendo, não, Moisés, eu estou contigo, Moisés. Né? Eu tenho uma aliança contigo, estarei com o povo. Mas a afirmação aqui que ele está dizendo, ele está falando que essa aliança era com Moisés. Porque aquele que pecasse da nação, ele seria punido. Né? Mas Deus seria com Moisés. Né? E essa presença de Deus na vida de Moisés era o que garantia, essa consciência que Moisés tinha da presença de Deus que o garantia a vitória. O que é que nós aprendemos com esse texto, com esse relato tão simples? A primeira coisa, irmãos, que nós devemos olhar pensando sobre o nosso contexto, o dia que vivemos, né? É que o crente, né, ele tem que fundamentar a sua vida, né? A vida cristã, né? Ela tem que ser fundamentada em buscar a presença de Deus, em confiar na obra de Cristo, em confiar na obra do Senhor na sua vida, e buscar, e botar como prioridade, colocar como projeto, como prioridade, a presença de Deus na sua vida. Nós vemos nos nossos dias que muitos crentes têm sofrido. Por quê? Porque temos nos envolvido demais com as coisas do mundo. A nossa luta, a nossa correria é para ganhar dinheiro. Né? É trabalho. Não temos mais tempo para as famílias, para a nossa família. Só temos tempo para ganhar dinheiro. Não paramos. É correria, é agonia. Né? Hoje os meios de entretenimento, né? É Netflix, rede social, a maioria dos jovens estão viciados, tudo isso aí, as pessoas, e temos pouco tempo para buscar o Senhor, e isso tem trazido sérias dificuldades. No meio religioso, a liderança, ela tem acontecido muito em muitas igrejas, as igrejas modernas, ela tem se esquecido do poder do Evangelho, tem se esquecido do poder de Deus, tem se esquecido das igrejas da vida de oração. Eu lembro-me que faz 23 anos, né, que eu frequento a igreja, faço parte da igreja, e a nossa ênfase era muito grande na vida de oração, em jejuar, em orar, em buscar a Deus. Né? Hoje em dia as igrejas têm trabalhado muito o quê? São técnicas oratórias, meios filosóficos para os seus discursos, psicologia, né? São técnicas empresariais para as igrejas. As igrejas têm morrido. Né? As igrejas têm morrido, né? Porque deixamos de confiar e colocar o nosso Deus como prioridade. A igreja precisa erguer a cabeça. A igreja precisa olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, precisamos de Ti, necessitamos de Ti, da Tua graça, da Tua direção, de um avivamento, de um despertamento, de um mover, de um despertamento espiritual, porque a igreja não consegue vencer este mundo. Ninguém consegue vencer o pecado. Ninguém consegue vencer as tentações. Ninguém consegue vencer o mal se o Senhor não estiver com ele.
se Deus não estiver operando maravilha em nossas vidas. Precisamos da graça de Deus, precisamos dessa presença de Deus em nossas vidas. Né? E esses meios que temos, se soubermos nos utilizarmos dele, ele é bom. Se colocarmos ele sempre submisso, né, ao senhorio de Cristo, como o dinheiro, o conhecimento que temos secular, filosófico, psicológico, que for, né? Se ele estiver submetido ao senhorio de Cristo, ele não será útil. Mas se começarmos a substituir todas essas coisas pelo Evangelho, a igreja vai afundar. Né? A igreja, e a gente vê que temos observado que a igreja tem perdido muito, a igreja tem perdido a sua espiritualidade. Né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que a mensagem que ele pregava, né, para a igreja de Corinto era uma igreja bem filosófica, né, cultura grega, né, ali na igreja de Corinto. E Paulo disse que pregava a Cristo e Cristo crucificado. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. E ele disse que isso era o poder de Deus. Né? Essa mensagem era o poder de Deus. Né? A segunda observação, né, e a última, que fazer essa duas aplicação, é que o crente, o servo de Deus, ele precisa depender da graça de Deus, né? De sua presença, né? Do poder de Deus. Né? E é o poder de Deus que nos guarda, que nos orienta, que nos guia, né? que nos dá essa sustentação na vida cristã para que possamos ter discernimento sobre as coisas do dia a dia, sobre o fim dos tempos, né? Sobre a luta contra o pecado, contra o mal, vencer as tentações. É o poder do Espírito Santo que nos faz vencer tudo isso. Não é a inteligência humana, não é os nossos projetos. Não é porque temos o dinheiro, temos templos belíssimos, temos pastores com vários cursos, né? um alto gabarito. Não é isso que nos vai dar a vitória. Isso aí pode nos trazer, pode ser importante, né? Sendo bem utilizado, né? Para uma boa oratória, sim, né? Mas se substituir isso pelo poder de Deus, isso acaba com a igreja. Vai se tornar uma igreja que vai ter uma boa ortodoxia, mas uma igreja morta. A igreja precisa da graça de Deus. A igreja precisa do poder de Deus. A igreja precisa dessa presença de Deus. E Moisés entendia isso, porque todo o ministério de Moisés, desde o seu chamado, ele foi marcado por esse sobrenatural. Ele foi marcado por essa experiência sobrenatural. E desde o chamado até toda a caminhada do seu ministério. E quando Deus falou para Moisés que por causa do pecado do povo, Deus não iria mais com eles, mas em que enviaria o seu anjo, Moisés, ele clama ao Senhor. Né? E ele clama por socorro. Ele clama pela misericórdia de Deus. E o que Moisés o que a palavra de Deus nos ensina aqui através de Moisés é que sem a presença de Deus não dá para caminhar. Sem a presença de Deus é melhor ficarmos parados e não dar mais um passo, porque é vão caminhar, é vão dar um passo sem a presença de Deus. É vão planejar sem a presença de Deus. É vão investir, correr, né? Evangelizar, pregar, né? Construir grandes templos, a vida do dia a dia, sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, não tem como vencer. Até mesmo na pregação do Evangelho, o Senhor Jesus mandou pregar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem edifica a igreja, quem alegra a igreja, quem aviva a igreja, quem sustenta a igreja, quem vai levar essa igreja para o céu é o Senhor. O homem não pode fazer nada. Deus nos deu a incumbência de anunciarmos o Evangelho. Mas essa obra gloriosa de transformação, de sustentação, de essa dinâmica espiritual da igreja, esse poder da igreja, ele é dado pelo próprio Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que possamos olhar para a palavra do Senhor e
colocarmos essa verdade nos nossos corações e clamarmos ao Senhor sempre. Senhor, precisamos da tua presença, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, para que possamos prosseguir glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.